Joel, capítulo 3, verso 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Assentai-vos adorando o nome do Senhor. Essa passagem bíblica, ela é de cunho escatológico. Está falando aqui do julgamento das nações pós-período da grande tribulação. Mas o assunto que eu quero falar nesta manhã, na direção do Espírito Santo de Deus, é sobre o vale. O vale. Nós sabemos que vale é um local não agradável, não é um local bom. Ninguém vai pegar a oportunidade de dizer assim: eu estou no vale e sorrir, estou muito feliz porque estou no vale. Surtou. Ninguém vai ficar feliz estando no vale. E nesta manhã eu quero dizer para a igreja: esse vale aqui do texto é o mesmo vale de Josafá, conforme nós lemos, é o mesmo vale da sombra e da morte. Esse vale fica entre o Monte das Oliveiras e a antiga Jerusalém. Isso é do ponto de vista geográfico. Mas o que eu quero falar, o que é um vale, a definição geograficamente falando, o que é um vale. É uma área de terra baixa cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas. Ou seja, quando estamos num vale, olhamos para frente, montanhas. Olhamos para a nossa direita, montanhas. Olhando para esse lado, montanhas. Para trás, montanhas. Nós não temos perspectiva. Nós não conseguimos ver à distância o que tem do lado de lá das montanhas. Mas se nós estamos na montanha ou no monte, tranquilo, fácil, olhamos distante, sabemos o rumo que devemos tomar. Mas se nós estamos no vale, há várias saídas e nós não sabemos para onde ir. O que acontece espiritualmente? Todos nós, em algum momento, passamos por vales. E tenho certeza, a convicção que nesta manhã tem irmãos aqui, irmãs que estão passando por esse momento, o momento do vale. E o que acontece? O que é espiritualmente falando o significado de vale? Um dos significados é situações que requerem a intervenção urgente de Deus. 2, vale é um lugar de teste, de luta e decisão, mas também são lugares de esperança, renovação e revelação divina. 3, vale é o lugar da impossibilidade humana e da providência divina. Nós vemos aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vale de Josafá, lembramos do próprio rei Josafá. Os irmãos lembram que Josafá, ele fez aliança com Acabe, porque eles eram parentes. A filha de Acabe, Atália, era casada
com Jeorão, seu filho. Então eles eram parentes, e mesmo sabendo que a casa de Acabe era idólatra, por ser parente, ser próximo, quando Acabe convida ele para fazer uma aliança, para subir a guerra a Ramote de Gileade, monte escabroso, ele diz assim: eu serei com você, meu exército será com você, meus cavalos serão com você. E o que acontece? É consultado, Acabe consulta os profetas deles, e Josafá diz: não tem algum profeta do Senhor aqui que possa falar? E nós sabemos que Micaías, né, entregou a mensagem, e o que é que acontece? Falou a verdade, o que ia acontecer. Acabe morre na guerra. Aí o que acontece? Quem assume o trono? O filho de Acabe, seu nome Jorão, ou seja, o irmão de Atalia, assume o trono. E o que acontece? O rei dos Moabitas pagava como se fosse tributo para Acabe. Só que quando Acabe morre, ele se rebela. O rei dos Moabitas, ele dava 100.000 lãs de cordeiro e 100.000 de ovelhas. Falou: vou parar de dar isso aqui. E se rebela. Aí o que acontece? Jorão pega e fala: Josafá, preciso da tua ajuda. Vamos fazer uma aliança, vamos guerrear contra os Moabitas. E da mesma forma que Josafá respondeu a Acabe, responde ali a Jorão: o meu povo será com o teu povo, o meu exército será contigo e os meus cavalos. E eles sobem, vamos guerrear contra o rei dos Moabitas. Começa a circular as montanhas por 7 dias. E o que aconteceu? Acabou a água. O gado estava a perecer, e eles também. Vamos descer. Irmãos, nem sempre a montanha é lugar bom, às vezes é lugar também de servidão. E Josafá diz assim: tem alguém que possamos consultar? Aí um servo diz assim: tem Eliseu. Aí eles descem até Eliseu e se apresentam: Josafá, Jorão e o rei de Edom, 3 reis. E a Bíblia diz que Eliseu, o tópico ali, Eliseu salva 3 reis, porque eles estavam precisando, estavam passando por um vale naquele momento muito difícil, precisava de uma intervenção divina, mas eles foram no lugar certo, consultar o profeta, o homem de Deus. A Bíblia não diz, mas parece que eu vejo Eliseu dizendo assim: Jorão, o teu pai foi à guerra, se disfarçou e morreu. Josafá, você fez aliança com Acabe e você quase pereceu. Mas quero dizer algo para você, Josafá: a tua aliança com o Senhor ainda não foi quebrada. Com você, Jorão, eu não converso, mas a respeito de Josafá, eu vou entregar uma palavra profética para você. E o que está escrito lá em segundo livro de Reis, capítulo 3, 16 e 20, diz assim, o que Eliseu disse para Josafá e Jorão. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a eles os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis,
e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água, porque o Deus da providência falou através da boca do profeta. O Deus da providência está aqui nesta manhã. Talvez está precisando de alguma providência divina, não sei em que sentido, mas eu sei dizer que eu sinto a presença dele nesta manhã, e ele vai providenciar aquilo que você precisa. Então somente continue com a aliança com ele, não se desvie dos seus caminhos, porque ele é fiel e justo e pode e quer te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Outro personagem bíblico, Jó, passando pelo vale. A história dele é uma história muito triste. Alguns até não creem que o livro de Jó é verdade, mas nós sabemos ou cremos na inteireza da palavra de Deus ou não. Ou a Bíblia é a verdade ou ela não é. Jó passou por aqueles momentos difíceis que a igreja bem sabe. E no capítulo 14, quando ele está passando por aquele momento difícil, aquele vale, no versículo 7 ele diz assim: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, sem envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Corta-se o galho da árvore, mas tem o tronco. Corta-se o tronco, mas tem as raízes. Irmãos, há momentos da nossa vida que cortam tudo, só restam as raízes. Mas nesta manhã, se tiver um pouquinho de fé no teu coração, ao cheiro das águas a árvore voltará a plantar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele era tão convicto que ele escreve no capítulo 19, verso 25: eu sei que eu estou passando pelo vale, mas eu também sei que o meu Redentor vive, e que por certo se levantará sobre a terra. Nesta manhã eu quero dizer para você: nós servimos um Deus vivo. Aleluia! Ele sabe tudo o que você está passando, ele está ciente, mas vai chegar um momento na tua vida que ele vai pegar e te tirar desse vale, assim como tirou Jó do vale. Diz a Bíblia que ele perdeu a família, mas recebeu tudo de novo, as filhas dele mais formosas, riqueza tudo em dobro. A esposa retornou para ele. A única coisa que não foi dobrada foi a sua esposa. Mas ele, apesar de estar passando pelo vale, tinha tudo para amaldiçoar Deus, mas ele se dobra ao pó. Ali, naquela situação difícil, ele diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, e não estou. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós não devemos servir a Deus por riquezas, por bens materiais, ainda que faz parte das bênçãos divinas. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é provedor, Ele é socorrista. E nesta manhã o Senhor está aqui para socorrer você. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Outro personagem bíblico, Ana.
Está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tolu, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim eu fazia ele de ano em ano. Verso 7. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Ana, quando ela era irritada, a sua menina parece que dizia assim: eu tenho filhas você não tem. Penina significa rubi, Ana significa graça, favor. Parece que eu vejo assim nas entrelinhas, como pano de fundo, Penina dizendo assim: eu sou rubi do Senhor, você é a graça, mas cadê a graça de Deus sobre a tua vida? Eu tenho filhos e filhas e você não tem nenhum. O Senhor te ama tanto assim, Ana? Eu acho que eu sou mais amada do Senhor. Mas a Bíblia diz que Eucana, seu esposo, dava a porção mais excelente para Ana. E o que aconteceu? Ana, quando ela era irritada por Penina, ela só chorava. Ela só chorava. E não resolvia nada. O seu ventre não abria e ela ficava na mesmice. O que quero dizer com isso? É que se nós fazermos as mesmas coisas que sempre fazemos, não haverá uma atitude da parte do Senhor. Se fizermos as mesmas coisas, receberemos as mesmas coisas. E Ana resolve mudar de atitude, tomou a decisão e ela se levantou. O verso aqui 9 de 1 Samuel 1. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eles subiam de Ramá a Siló para adorar o Senhor. Eucana ia lá sacrificar. Ela ia com prazer. E quando ela está ali no templo orando, a Bíblia diz que ela só mexia com os lábios. E Eli falou para ela, chamou ela de embriagada. Não sabia o vale que ela estava passando, não sabia aquela luta interior que ela estava passando. E também não sabia do voto dela. Ela falou assim, ela pede um varão, não pede uma varoa, pede um varão, porque a intenção dela é querer ser mãe. Porque na época, muitas mulheres estéreis, e era um galardão, como diz o salmista, é galardão do Senhor, o fruto do ventre, e ela não era galardada, porque o seu ventre estava cerrado. Mas quando ela vai ao templo adorar e volta para sua casa, a Bíblia diz que o seu esposo conheceu, e o verso 21 de 1 Samuel 1 diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel estava lá em Siló, no templo, servindo ao Senhor, porque ela entregou para o Senhor. O Senhor abriu o ventre dela, e ela fez o voto que ia entregar para a obra do Senhor. Mas daí no versículo 21, ela não ficou só em Samuel. 3 filhos, 2 filhas. Se você prestar atenção, o ministério de Samuel é equivalente ao ministério de Jesus. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Ministério trino. Olha,
O vale que ela passou, o sofrimento que ela passou, ela foi galardoada, porque nasceu do seu ventre um profeta, sacerdote e juiz. O vale é lugar de tristeza, o vale é lugar de choro, o vale é lugar de solidão, o vale é lugar de desamparo. Quando o salmista, ele estava passando por um momento difícil no vale, ele olhava, não via solução ao seu redor, ele pegou e olhou para a montanha, ele disse: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: de lá também não vem o meu socorro, vem do Senhor, o meu amparo vem do Senhor. O vale que eu estou passando é só o Senhor para me tirar dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra personagem, Agar. Nós sabemos que sem a direção de Deus, Sara deu Agar para que engravidasse, né, de Abraão, porque ela não tinha condições, já tinha cessado o costume, diz a Bíblia. Só que nasce Ismael, cerca de 14 anos mais velho do que Isaac. Isaquinho nasceu, aí com 5 anos desmamava, com 5 anos, no momento de desmame de Isaac, aí Sara fala: Abraão, não dá para viver junto, despede a escrava, despede essa escrava. E Abraão pega e coloca pão e um odre de água e despede. A Bíblia diz que Agar, um menino de cerca de 18 anos, sai errante pelo deserto de Beerseba. Um problema aconteceu no vale de Agar. Para piorar, ainda acabou a água. O vale de Agar acabou a água, e a Bíblia diz que ela se distanciou uma distância de um tiro de arco, 100 a 150 metros, e deixou o menino aqui, para não ver ele perecer. E a Bíblia diz que o anjo de Deus bradou: Agar, Agar, eu tenho uma promessa para Ismael, ele vai ser um grande povo. Quem tem promessa de Deus não perece. Não importa o vale que esteja passando, quem tem promessa de Deus na vida não perece. E o anjo de Deus bradou: Agar, por que está chorando? Eu ouvi o choro do menino. Olha aqui o poço, olha a água. Eu sou o Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Água no deserto é só Deus, é só Deus que pode fazer. Bendito é o teu nome, Jesus. Vale lugar de dificuldades, vale lugar de solidão, vale lugar de desamparo. E o salmista diz assim, parece que vejo ele, quando ele escreve um hino, né, porque salmo é hino: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu andasse pelo vale de Josafá, o vale de Cedron, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Não importa o vale que você esteja passando, o importante é ter a convicção de que o Senhor está conosco. A presença de Deus é essencial na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos quebrar a nossa aliança com o Senhor. A aliança foi firmada lá na cruz. Fizemos um contrato com Deus pelo sangue de Cristo. E essa aliança, esse contrato não deve ser quebrado pelo engano do pecado. Esta manhã, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vale é o lugar da impossibilidade humana e da providência divina. Salmo 84, versos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados.
o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Os peregrinos, quando desciam para Jerusalém ali adorar o Senhor, para o templo, era tanta alegria que eles tinham, e sabiam que tinham que passar pelo vale de Baca. O vale de Baca é um local onde não tem água também, mas era tanto ansiosa, eles ansiavam tanto para estar lá no templo do Senhor, estar ali no tabernáculo em Jerusalém, que ele dizia: o vale de Baca é local seco, mas eu confio no Senhor, que o Senhor faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Nós temos que passar por lá, mas o Senhor estará conosco e vai prover água quando nós precisarmos, porque o nosso desejo de estar na casa de Deus é muito maior, a nossa alegria só de chegar nos átrios do Senhor. Por isso que ele diz: vale mais um dia na tua casa do que outra parte mil. Preferiria estar nos átrios do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade. Decisão é do homem, a decisão é nossa, estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. E saiba que se nós nos esforçarmos e fizermos a vontade de Deus, os céus se movem a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outros personagens. Podemos pegar Sadraque, Mesaque e Abednego. É feito aquela estátua. Nabucodonosor faz aquela estátua que, segundo os historiadores, segundo a arqueologia, a estátua era própria Nabucodonosor. E a história, o relato bíblico é: ao tocar a trombeta, os instrumentos tinham que se dobrar diante daquela estátua. E um dedo duro no meio do povo ali: não fizemos caso, né? Sempre tem um dedo duro, né? Entregaram os 3 jovens. Aí aquele questionamento do rei: é de propósito? E sim, é de propósito. Então vocês vão ser lançados ali na fora, não tem problema. O Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, o Deus que nós somos, procurando sendo fiéis, Ele vai fazer chover dentro daquela fornalha. Ele vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. 7 vezes. Vamos aumentar o fogo 7 vezes. Vamos amarrá-los. Pega 7 homens mais fortes e lança. Diz a Bíblia que eles nem tinham. Quando lançaram, o fogo queimou, matou todos aqueles homens. Só que tem um detalhe: o 4º homem estava lá. No vale de Sadraque, Mesaque e Abednego, o 4º homem estava lá agora. O 4º homem está aqui nesta manhã. Creia. Não importa o vale, se é uma fornalha, se é um vale de enfermidade, se é um vale de material, um vale financeiro, o Senhor está aqui nesta manhã. Eu lanço uma palavra profética para a tua vida. Hoje o Senhor te tira do vale. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, ribalabás, decando e decheima lamanaias. Oh Deus, tu és santo e maravilhoso. Daniel, lançado na cova no vale, parte baixa, fecha a cova. Eu creio que tinha mais de 300 leões ali. Aí o que acontece? Daniel está ali no vale. O próprio nome diz: Daniel Deus é o meu juiz. O rei perde o sono, não vê a hora de clarear o dia. Ele vai lá na boca da cova e diz: Daniel, acaso seria que o Deus a quem tu continuamente serve, acaso seria que o Deus a quem tu és fiel a Ele, acaso seria que esse Deus que é fiel a você poderia ter guardado
uma voz lá de baixo, uma voz de júbilo, de alegria: ó Rei, vive para sempre. Eu fui julgado lá no céu e fui declarado inocente, porque o Senhor é o meu juiz. E parece que eu vejo Daniel sendo tirado da cova, e o rei Dario chega assim: ô meu filho Daniel, eu pensei em te colocar como presidente, líder, e achei que não ia conseguir, porque eu não podia revogar o meu decreto. Mas Daniel, que bom que você está aqui, que bom que o teu Deus te livrou da boca dos leões. Parece que eu vejo o rei muito feliz. E Daniel sai dali, daquela cova, para ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Vale, não é bom passar pelo vale, mas quando se sai do vale, se sai para ser exaltado. Quando se sai do vale, se sai para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O vale mais terrível que eu vejo na Bíblia é o vale do nosso Salvador Jesus Cristo. Está ali no Getsemane. A Bíblia diz, o evangelista Lucas, ele relata, por ser médico, o seu sangue, a angústia era tanta, tão profunda, que romperam-se os vasos capilares da sua pele e começou a suar sangue. Um fenômeno que chama-se de hematidrose, suor sanguinolento. Nenhum relato histórico fala de um fenômeno parecido, ou nem chegou perto do fenômeno que aconteceu com Jesus. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Ele falando ali como o Jesus homem, ele sabia que tinha que cumprir aquilo, a missão que lhe foi enviada. Ele é preso, chega ali no Monte das Oliveiras, desce, cruza o vale da sombra, literalmente falando, ele cruza o vale da sombra da morte e vai até a casa, de madrugada, a casa de Anás e Caifás. Ele é condenado a um julgamento injusto, é condenado à morte de cruz, toma a cruz e leva até uma altura, depois dos açoites que nenhum de nós suportaria, Jesus suportou, leva aquela cruz até uma altura, depois outro toma a cruz e leva até o final. Aí ele começa a falar as palavras ali na cruz: Pai, tenho sede. Oferece esponja com vinagre de fel, ele vira o rosto, ele não bebeu. E por fim, meio-dia, ele fala ao Pai: está consumado. Tetelestai, está consumado. Aquilo que o Senhor me enviou para fazer, Pai, está pronto, está consumado. Foi desamparado naquela cruz também. Foi desamparado. Deus meu, que me desampararam. Jesus morre na cruz, tirado da cruz e é colocado naquela cova, na caverna. E ao terceiro dia, como disse a Escritura, ele ressuscita. Glória a Deus. Parece para os seus discípulos várias vezes, pareceu para 500, ali no Monte das Oliveiras. O anjo diz, ele aparece e fala para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para os seus filhos e filhas, e sobe assunto ao céu. E lá no céu, o que é que acontece? Lá no céu, uma voz diz assim: abre portais celestiais, deixa entrar o Rei da Glória,
Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Este é o Rei da Glória. E o Rei da Glória está aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele reina para sempre. O vale é temporário. O importante é a presença de Deus conosco durante esses momentos. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar aqui, gostaria de cantar um hino na no alto da montanha, todo é pra ti, se a vida satisfaz, mas tudo muda, se descer ao vale, não ter café e mamãe, você dança só, pois na montanha é o vale, nas provações eu auxiliar. Ele é Deus da montanha e da tempestade, o choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. O vale é um período temporal. O vale, ele começa, ele tem meio, mas ele tem fim. Pela fé, no alto da montanha, é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo desse vale, Ele prova a fé e não te deixa só. Importância da presença de Deus na nossa vida. Se nós formos com Deus, Ele será conosco. Se nós nos virarmos as costas para o nosso Deus, não é Ele que vira as costas, é nós que o abandonamos. Mas eu quero dizer aqui o que está registrado no livro, na primeira epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo, capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange no grego é sinexo. A palavra constrange, sinexo, significa o amor de Cristo me segura junto dele. O amor de Cristo me prende. Mesmo que eu queira sair, me afastar, eu não consigo, porque eu estou cercado por uma cerca invisível, que é o amor do Senhor. Nesta manhã, o amor que o Senhor tem para com as nossas vidas, Ele está dizendo: estou te tirando do vale. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar aqui esta mensagem, as tuas decisões no presente definirão o teu futuro. Escolha hoje deixar o lugar da inércia, o lugar da derrota, e sobe para os lugares altos na presença de Deus, pois Ele é o Deus dos montes e Deus dos vales. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma igreja. Podemos orar? Se você puder colocar sobre os vossos pés. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, ministramos a Tua palavra. Ela é a Tua palavra, Senhor, conforme o Senhor colocou no meu coração. E eu sei, Senhor, que a Tua palavra primeiro fala com o pregador. E eu creio que a Tua palavra também falou nesta manhã com muitas irmãs, com os irmãos, meu Deus. Porque em um momento ou outro nós passamos por essas situações difíceis.
Mas o que nós não podemos perder, Senhor, é a Tua presença em nossa vida. Nós não podemos perder a Tua presença, Senhor, porque sem ela em nossas vidas nós somos derrotados, nós somos, Senhor, humilhados. Mas quando nós estamos, Senhor, com a Tua presença em nossas vidas, nós nos humilhamos a Teus pés e a Teu tempo, Senhor, nos exalta. Meu Deus e meu Pai, continue abençoando a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, meu Deus. E no decorrer desse dia, Senhor, continua sendo o nosso amparo e o nosso socorro, e que em tudo o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas tudo muda Quando vem a luta, se descer ao vale. mãe, o que a gente diz pra eles, hein? Não perca a fé, Irmão, sabe por quê? você não está só. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, Nas provações, seu auxílio Ele dá. E meu Deus da montanha e da tempestade, e o choro, dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. como é que é, Zilete? Na manhã